vai se debruçar sobre a história do patrimônio cultural, nós percebemos que ele é uma técnica de memória, uma palavra bonita chamada mnemotécnica, que tem origem na Europa Ocidental. A Europa Ocidental precisou criar uma identidade nacional, tendo em vista que em seus territórios haviam populações muito diferentes, com religiões diferentes, com etnias diferentes, com falares diferentes, com próprios idiomas diferentes. Então, dentre os muitos esforços de se criar uma identidade nacional, o que a gente chama de país, os países modernos, foi feito todo um esforço pelos seus intelectuais de criar símbolos nacionais. E isso teve muito papel no século XIX e entrou pelo século XX, né? Que é quando se formam esses países. A gente precisa perceber que essa técnica ela foi deslocada da Europa para as Américas e para o Brasil. Uma juventude intelectualizada, nobre, brasileira, que teve a oportunidade de estudar na Europa, sobretudo na França, se apropriou desses processos de patrimonialização, essa mnemotécnica, essa técnica de memória, e deslocou essa técnica para o Brasil. Aqui no Brasil, eles fizeram um grande esforço de desenvolver essa técnica no âmbito nacional, sobretudo no contexto dos 200 anos de independência do Brasil de Portugal. Então, no início do século XX, entre as primeiras décadas, que coincide com 1922, que é a Semana de Arte Moderna, que é quando o Brasil fez 200 anos, houve a necessidade de se criar uma identidade nacional brasileira que fizesse com que os brasileiros de diferentes regiões, diferentes sotaques, diferentes idiomas, diferentes etnias, diferentes classes sociais, pudessem, com muito esforço, se identificarem como brasileiros, né? Esse sentimento de brasilidade e, ao mesmo tempo, se sentirem diferentes de outros países. O que nos faz brasileiro e o que nos diferencia de um argentino, de um francês, de um angolano. Então, todo esse esforço foi feito e foi lançado esse olhar de memória sobre edificações históricas, sobre obras de arte de cunho histórico. E essa seleção foi feita muitas vezes a partir de valores dessa classe de jovens abastados que foram estudar na Europa. Então, propositalmente, muitas vezes, outros símbolos de outras etnias formadoras da nossa identidade nacional foram esquecidos ou apagados, como é o caso, por exemplo, das culturas de origem africana, né? Nós não podemos perder de vista que o candomblé, que hoje passa por um reconhecimento público de seu valor simbólico, com o tombamento de terreiros de candomblé, por exemplo, o reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural nacional e da humanidade também pela Unesco, que é um órgão internacional que se debruça sobre isso, até o meados do século XX era passível de pena pelo Código Penal brasileiro, era um crime, né? Era considerado crime no Código Penal de 1890 e que entrou pelo século XX. Então, assim, o patrimônio ele é vivo, ele se ressignifica ao longo das décadas, né? O que era considerado crime passa a simbolizar essa identidade nacional brasileira, mas não sem luta, foi uma conquista social. Não é uma concessão do Estado brasileiro, mas é uma conquista desses grupos que se organizaram. O mesmo acontece com as muitas culturas indígenas, com os ciganos e com todas as minorias sociais que foram propositalmente, por meio de políticas de Estado, oprimidas ou olvidadas, ou seja, foram esquecidas propositalmente pelo Estado brasileiro. É muito importante falar isso para que a gente não tenha uma visão, mais uma vez eu ressalto isso, uma visão romântica do patrimônio cultural, uma visão festiva do patrimônio cultural. O patrimônio cultural ele é cheio de controvérsias e ele é mais um campo de disputa social entre as outras disputas todas que existem na nossa sociedade, né? Então, eu acho que o grande patrimônio cultural que nós temos é reconhecer que o nosso patrimônio cultural ele não é dado, ele é decorrente de lutas sociais entre os diversos e diferentes setores que compõem nosso país. O Brasil ele não é único, ele é diverso
ele é imbatível, ele é nós somos, né? Ele não, nós somos, eu faço parte dessa sociedade. Nós somos uma sociedade complexa e muito desigual. E o patrimônio reflete isso, né? Ele é um campo histórico, social e, portanto, ele espelha, né? Ele é o reflexo dessa sociedade formada na tragédia da escravidão e do genocídio dos povos indígenas, que se sobrepôs um processo civilizatório de matriz europeia. Essa amálgama, essa mistura, esse caldeirão, somos nós hoje. E por que preservar? Se eu conseguir conceituar de alguma forma o patrimônio cultural, uma discussão que está sempre intrínseca a essa ideia, dentro dela, é a ideia de preservação. Uma peculiaridade que aconteceu na Europa foi a Primeira Guerra Mundial, que destruiu boa parte do seu patrimônio edificado, ou seja, construções, prédios. E isso acendeu um alerta para os administradores públicos e a sociedade civil europeia, de que se estava perdendo aquele patrimônio cultural no século XX por conta de guerra. No caso brasileiro, é um pouco diferente. Nós não podemos esquecer que no início do século XX, as grandes cidades brasileiras como Salvador, Recife e Rio de Janeiro passaram por grandes intervenções urbanísticas e que mudaram muito as suas feições urbanas. Era uma ideia quase que sanitarista, ou seja, era uma ideia de que as cidades eram sujas, poluídas, aglomeradas, e que se precisava criar grandes avenidas para que ela respirasse, grandes parques arborizados, né? Chamados de belvederes, né? E no caso de Salvador, foi aberta e ampliada muitas avenidas, como, por exemplo, a Avenida 7 de Setembro. Nesse afã desenvolvimentista, progressista, foram destruídas igrejas importantes para a história da Bahia, como a igreja de São Pedro, que hoje tem um relógio de São Pedro que faz uma memória a essa igreja. E também a Igreja da Sé, a primacial do Brasil, uma das igrejas mais importantes do processo civilizatório europeu nas Américas, por ser a primaz, né, a sede da arquidiocese. Ela foi destruída nos anos 30 para dar espaço ao bonde, um bonde que sobreviveu por poucas décadas e que foi substituído logo pelos ônibus, e que hoje não tem nem ônibus, nem bonde e nem igreja no local. Então, assim, esse afã desenvolvimentista acendeu um alerta na intelectualidade jovem brasileira que estava vindo da Europa e que estava acompanhando essa discussão. Então, eles pleitearam desenvolver técnicas, instituições de preservação no Brasil no intuito de salvaguardar esses imóveis que estavam ameaçados de destruição. Nessa mesma onda de destruição desses imóveis do período colonial, você tinha também a destruição dos bens móveis dentro desses imóveis. Então, boa parte do mobiliário, das artes integradas, como a azulejaria, dos pisos, dos forros pintados, das imaginárias das igrejas, que são as imagens dos santos e das santas, começaram a ser extraviados no mercado de antiguidade para a Europa. E isso gerou também um alerta nesses intelectuais. Então, assim, no caso do Brasil, o patrimônio cultural está relacionado a 3 pontos específicos. A regulamentação das exportações, dos antiquários, dos bens arqueológicos, dos bens de artes integradas, do mobiliário. Está relacionada à destruição dos imóveis, no intuito de preservá-los para a posteridade, e está relacionada à construção de uma identidade nacional brasileira sobre um olhar muito específico de uma intelectualidade com uma visão muito europeia de Brasil, uma visão muito civilizatória de Brasil, que quis preservar aquilo que eles valorizavam em detrimento, ou seja, em desfavor dos outros povos formadores da identidade nacional brasileira, como judeus, ciganos, os muitos africanos das muitas culturas africanas, os muitos ditos indígenas das muitas culturas originárias do Brasil. Então, o patrimônio cultural é isso, é uma técnica memorial inventada pelas sociedades para preservar aquilo que as suas elites querem
preservar para a posteridade. Hoje, o que nós temos reconhecido como patrimônio cultural brasileiro, seja por meio do tombamento, seja por meio do registro, que não é dessa matriz europeia, é decorrente de muita luta social. O tombamento é uma legislação de 37 no Brasil, 1937, que o que ela é? Ela é uma proteção legal sobre o imóvel. Ela vai garantir que o imóvel não seja destruído? Não necessariamente, porque alguém pode cometer o crime de destruir aquele imóvel. É crime passível de Código Penal, destruir patrimônio cultural. Mas a legislação tem um efeito de preservar o imóvel do ponto de vista legal, inclusive permitindo que aquele imóvel, mesmo sendo privado, possa adquirir recursos públicos para a sua manutenção. E o registro é o primo mais jovem, o irmão mais jovem do patrimônio do tombamento. O registro, ele é uma chancela, né? Ele é um reconhecimento de uma manifestação cultural que é intangível, ou seja, eu não posso pegá-la. Então, por exemplo, eu não posso pegar na sabedoria ancestral de uma baiana de acarajé. Eu posso pegar no acarajé, no abará e comê-lo. Mas a sabedoria daquela baiana de acarajé, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó e aí vai, essa cultura matrilinear, ela é uma cultura que hoje é reconhecido como patrimônio cultural brasileiro, o ofício da baiana do acarajé, mas nós não podemos pegar nessa sabedoria ancestral. Bem, o Engenho Freguesia, ele foi tombado em 44 numa perspectiva de conjunto, né? Não era muito comum nos primeiros anos da política de patrimônio cultural brasileira o tombamento de conjuntos. No início, os trabalhos foram muito voltados a imóveis isolados. Então tombava-se trapiches, tombava-se igrejas, tombava-se solares, que são grandes casarões do período colonial de famílias abastadas. E no caso dos engenhos de cana-de-açúcar, não teria lógica você tombar a Casa Grande, por exemplo, porque trata-se de conjuntos rurais. E era um debate que vinha ocorrendo no país entre aqueles que se debruçam sobre a ideia de patrimônio cultural nos anos 30 do Brasil, nos anos 40. E aí, em 44, foi feito o tombamento. O poeta baiano chamado Godofredo Filho, ele era o responsável pelo IFAM, que na época se chamava ISFAM, não é instituto como é hoje. Ele trabalhava aqui e Vanderlei Pinho, que é o que dá nome ao Museu Vanderlei Pinho, ele sempre foi uma figura muito influente. Então, o Godofredo Filho, ele faz uma solicitação de tombamento para Rodrigo Melo Franco de Andrade, que era o então presidente do IFAM, no Rio de Janeiro, que era a capital federal à época, solicitando que fosse tombado o conjunto rural do Engenho Freguesia, compondo não só a Casa Grande, mas a capela, né? A capela e todo o conjunto, né? A casa a fábrica que se chama, que hoje está arruinada e que está sendo feita uma intervenção com um imóvel novo no local, que remete a essa edificação fabril, que é onde de fato se fazia o açúcar ali, né? Que tinha as fornalhas, etc e tal. E aí, esse material é ricamente ilustrado, com mais de 200 fotografias, que pode ser acessada no arquivo do IFAM. E o argumento principal de Godofredo Filho foi com o intuito de preservar o conjunto rural como um documento arquitetônico, que de fato é um documento. O imóvel não só um papel, é documento. Os imóveis também são documentos históricos, no caso ele usa o termo arquitetônico, né? E que por isso ele foi inscrito no livro das Belas Artes, que é onde o tombamento ele tem livros, né, específicos, e os imóveis são tombados e inscritos nesses livros, né? Então o Conjunto Freguesia está inscrito nesse livro e no livro histórico, porque um dos argumentos também
o valor histórico como um elemento de base da sociedade brasileira. Nós não podemos esquecer que a sociedade brasileira ela tem bases fortes num sistema escravista de monocultura de latifúndio, ou seja, de grandes terras voltada à cultura de cana-de-açúcar, fumo, café, mas primordialmente de cana-de-açúcar, com mão de obra escrava. Então, o engenho freguesia é isso, é um documento histórico que chegou no século XXI para nos dizer que nós somos uma sociedade fruto de uma tragédia histórica, que é a diáspora africana, o genocídio dos povos indígenas e a destruição da Mata Atlântica com seus manguezais, sua fauna e sua flora. O engenho freguesia, ele não foi só ele tombado, ele foi tombado em conjunto com outros imóveis do mesmo tipo, né? O engenho Matuim também na região. Enfim, o Recôncavo chegou ao século XX com quase 1000 engenhos e que muitos se perderam, lamentavelmente, porque com o declínio dos processos de produção no formato de engenho, muitos foram abandonados, arruinados. Então, esses que chegaram a nós, chegaram por conta muitas vezes, de iniciativas das famílias herdeiras, né? E também por iniciativa de políticas públicas de preservação do patrimônio cultural, que o Brasil é uma referência mundial. Apesar das falhas que existem, das controvérsias no campo, né? Mas o Brasil é uma referência mundial. O Brasil tem a segunda instituição mais antiga de preservação do patrimônio cultural das Américas e uma das mais respeitadas do mundo, né? O IPHAN tem quase 90 anos de idade.